Gravando. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez. Deixa eu ler aqui que eu estou no celular hoje. Os participantes sou eu, Henrique Girardi, Guilherme Moraes, a Júlia Caetano, a Joyce Ribeiro, a Júlia Lima, a Júlia Rosa e a Mariana Silinski. E a gente vai estar dando continuidade à nossa leitura do Evangelho de João. Nós estamos no capítulo 13 e a gente sabe que o Evangelho de João, de acordo com o capítulo 20, ele foi escrito para que a gente cresça que Jesus é o Filho de Deus. A gente viu o começo lá do Evangelho de João, capítulo 1, o início lá que o começo do Evangelho de João é diferente dos outros evangelhos, né? No princípio era o verbo, a gente viu isso. Tá no aqui. A gente viu no capítulo 2 a purificação do templo e a transformação de água em vinho. No capítulo 3, a conversa que Jesus teve com Nicodemos. No 4, a conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. No capítulo 5, a defesa de Jesus sobre a sua divindade, como se fosse o sermão do monte, né, do Evangelho de João. No capítulo 6, a gente vê a multiplicação dos pães e Jesus andando sobre as águas. No 7, a festa dos tabernáculos, Jesus sendo o tabernáculo, né? E Jesus dizendo que ele é a água, que aquele que quiser beber que vá até ele. No 8, a gente viu que Jesus é a luz do mundo. No 9, ele sendo a luz do mundo, trazendo vista aos cegos. No 10, a gente viu que Jesus é o bom pastor. No capítulo 11, a gente viu a morte de Lázaro, Jesus chora, e Jesus ressuscita Lázaro, e ele disse que as pessoas veriam a glória de Deus no capítulo 11. No 12, a gente vê Lázaro ressurreto. E fecha o trecho, a parte do livro de João, que Jesus dá os seus sinais públicos. Então, no capítulo 1 temos o começo, do 2 ao 12, os sinais públicos de Jesus. Agora, no 13, alguns vão dizer que é o trecho da despedida de Jesus, o discurso de despedida, que vai do capítulo 13 até o capítulo 17, como o Mateus falou na segunda-feira. Então, a gente vai dar sequência, agora vai finalizar o capítulo 13. A gente já viu que Jesus, nesse dia, ele lava os pés dos discípulos, e a gente viu no finalzinho ali onde o Madeira estava lendo, que Jesus fala que Judas vai ser aquele que vai trair ele. Ele não fala abertamente, né? Ele fala de uma maneira um pouco escondida ali, por causa que ele fala que alguém vai trair, ninguém sabe quem é, fica aquela entre olhares. Ele fala que é aquele que ele vai dar um pedaço de pão, ou alguns vão dizer um pedaço de carne, um bocado, que era o que eles costumavam comer lá, o pão molhado. Vai ser esse que recebeu o pão molhado que vai ser o traidor. Só que ele fala isso para João. E provavelmente Jesus servia todos ali, então ficou uma coisa assim que ninguém entendeu o que aconteceu. E o finalzinho ali no capítulo 13, versículo 27, que foi o último versículo que o Madeira leu, diz assim: e depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Então, vai entrar ali agora o trecho que a gente vai ler. Esse faça-o depressa, Jesus está falando para Judas, mas a gente sabe que Satanás entrou no corpo de Judas, e assim como a gente já leu em outras partes da Escritura, o que aconteceu não foi se jogar no mar, como aconteceu com os porcos, né, naquele trecho que a gente já leu nos evangelhos. Na verdade, o que aconteceu, o diabo não jogou Judas no fogo ou na água, o diabo usou a vida de Judas para atrair Jesus, para crucificar. Diz assim, versículo 28, nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso, né? O que você pretende fazer, que está em vermelho ali, faça depressa. Por que eles não entenderam? Como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele, compre o que precisamos para a festa, ou, então, que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Então, a gente tem aqui um relato
de qual que era o comportamento normal de Jesus com relação ao dinheiro e aos seus discípulos. Então, ele tem o tesoureiro dele, que é um cara que rouba, que é um ladrão, né? Judas. O cara que levava o dinheiro, parece meio irônico, né? O cara que levava o dinheiro dos apóstolos era um ladrão. É estranho, né? Mas é isso que acontecia. E, os discípulos deduzem que essa faça-o depressa poderia ser ou comprar algo para a festa, que eles estavam na Páscoa, ou dar algo aos pobres, que também era um hábito na época da Páscoa ser generoso, né, para com os pobres. Então, assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. Então, a gente tem essa conversa muito, uma palavra talvez macabra, assim, uma conversa que ninguém entendeu nada, uma conversa meio truncada, uma conversa meio, cara, o que está acontecendo? Não estou entendendo, faço depressa. O que será que Jesus pediu para Judas? Essa especulação, né? E termina, né? Bem colocado ali por João, né? A gente acredita que João é o cara que escreveu esse relato. A gente viu também o discípulo amado. Alguns estudiosos vão dizer que a igreja, no decorrer dos séculos, não acreditam que João se autodenominava o amado. Alguns estudiosos vão defender isso, que as cópias, né? A pessoa colocou o nome de João como aquele que era amado por Jesus. Talvez João não tivesse escrito isso, né? João coloca ali agora no final. E era noite. Então, a gente tem esse relato truncado e o final dizendo, era noite. Então, além de era noite naquele dia específico literal, frio, noite, ainda era trevas, sabe? Tipo, metaforicamente. Tudo que aconteceu aqui é obra das trevas. Essa confusão, essa inquietação, essa traição era noite. Então, o final diz isso, tá? Aí, agora, a gente tem pro verso 31, a gente tem a mudança de ambiente, vamos dizer assim. Agora, Judas saiu, tá? Agora não tem mais traidor na mesa. Agora, Jesus está tranquilo, por causa que agora aquele que era traidor saiu e agora ele vai poder falar com aqueles que o amam, com aqueles que são, de fato, os seus discípulos que querem o bem dele, que o amam, que amam o Pai, tá? Então, olha a mudança agora que vai ter aqui, a partir do verso 31. Quando Judas saiu, Jesus disse, como se dissesse assim, o que aconteceu aqui antes aconteceu, tá? Era noite, agora, como se fosse agora é dia, tá? Como se fosse assim. Jesus disse, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Esse termo Filho do Homem, a gente vê no livro de Ezequiel, vê no livro de Daniel também, a gente entende que Jesus, por ser humano, por ser filho da humanidade, por ser filho de Eva, né, descendente da mulher, ele pegou esse título para ele porque ele é o filho do homem. Né? Esse é o entendimento que a gente tem. E, daí ele diz, se Deus foi glorificado nele, né, no Filho do Homem, também Deus o glorificará nele mesmo. E ele o glorificará imediatamente. Tá? Então ele está dizendo, agora que aconteceu essa maldade, eu vou ser glorificado e o Pai vai ser glorificado, tá? Agora que aconteceu essa maldade de Judas me trair, eu vou revelar a minha bondade e o meu amor por todas as pessoas. Eu vou glorificar o Pai, eu vou revelar o Pai para todos. Aí ele diz no 33, filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Repara como é muito parecido com o que acontecia no Antigo Testamento, aquelas palavras de despedida, né? De despedida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, esse discurso de filhinhos, né? Como se Jesus estivesse falando, vocês são meus filhos, meus seguidores, aqueles que vão continuar o trabalho que eu tô começando aqui, né? Fisicamente falando, é claro que ele continua fazendo a obra em nós, né? Mas aqui eu tô falando só da questão de Jesus presencialmente falando lá. Então ele está dizendo, ainda por um pouco estou com vocês.
Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Então, esse para onde eu vou, vocês não podem ir, ele está falando do céu. Por causa que depois, na sequência, a gente vai ver que ele vai esclarecer que ele está falando do céu. Daí, no 34, ele diz assim, só deixa eu ver as minhas anotações aqui. Então, de um lado a gente tem as trevas, era noite, e agora a gente tem, raiou a luz, né? A luz brilhou, ela vence a escuridão, vence a traição. Ele vai ser glorificado na sua bondade. E o carinho de Jesus pelos seus discípulos. No 34 diz assim, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Então, a gente sabe que o mandamento amar uns aos outros é muito antigo. Está lá no Pentateuco. A gente sabe que é um mandamento antigo. Então, por que ele está dizendo, eu lhes dou um novo mandamento, se o mandamento é antigo? Porque não tinha essa cláusula, assim como eu os amei, tá? Esse assim como eu os amei não tinha no Antigo Testamento. E Jesus, ele pega o que antes estava, ele vai falar, né, eu porém vos digo, ele veio cumprir a lei e ele cumpriu a lei, mas ele colocou a lei em outro patamar agora. Ele está dizendo assim, ó, se lá diziam para odiar os seus inimigos, aqui eu digo, ame os seus inimigos, lavem os pés dos seus inimigos, como ele lavou os pés de Judas. Ele está dizendo, se de um lado era ame o próximo, odeie o seu inimigo, eu estou dizendo ame o seu próximo e ame o seu inimigo, tá? Então, por isso que é um novo mandamento. Amar o próximo é antigo, mas amar como Jesus amou, para amar os inimigos, esse é um mandamento novo, tá? Isso era novo para a época, para os judeus. E o 35 diz assim, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, ele está chamando essa responsabilidade para nós, os seus seguidores, nós os que dizemos ser discípulos de Jesus, que as pessoas precisam ver em nós o amor de Jesus. Se elas verem o amor de Jesus em nós, elas vão acreditar ou conhecer, né, que nós somos discípulos do Mestre, discípulos de Jesus. Então, esse é o começo do discurso de despedida, né, do 31 ao 35. E agora a gente tem o finalzinho do nosso trecho aqui de hoje, é do 36 ao 38. É uma conversa entre Pedro e Jesus. E é muito interessante essa conversa, porque assim, né, a gente já viu que no capítulo 1 a gente teve uma introdução ao livro, do 2 ao 12 a gente teve os sinais públicos, e agora do 13 ao 17 vai ser uma conversa mais entre amigos, entre aqueles que sentam à mesa com Jesus, os íntimos, como o Madeira falou, os íntimos, né? Então, se a linha acima, Jesus falou que ele vai para um lugar onde eles não podem ir, qual que é a pergunta que Pedro faz? A que todo mundo queria fazer, mas ninguém tinha coragem. Então, Pedro, ele tem esse ponto a favor dele ser extremamente corajoso. Ele diz assim, relato de João, né? Simão Pedro perguntou a Jesus, para onde o Senhor vai? Pipocando na cabeça de todo mundo, mas pergunta. Então, Pedro, que pergunta corajosa, né? Para onde o senhor vai? Né? Me fala, meio num tom assim, como assim tu tá dizendo que eu não posso te seguir? Eu posso te seguir, me diz para onde tu vai que eu te sigo. Era mais ou menos nesse espírito a pergunta, tá? E Jesus respondeu lá em vermelhinho, para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Então, Jesus não o trata com o desrespeito, talvez que um fariseu, se fizesse esse tipo de pergunta, receberia uma resposta truncada de Jesus. Jesus entende a preocupação de Pedro e vê que ele é corajoso de fato, corajoso no sentido do seu coração ser enganoso, né? Por causa que ele estava dizendo que ele ia até o fim, até as últimas consequências, né? Esse é o espírito que a gente vai ver a conclusão. E Jesus, ele parece que ele está dando corda para Pedro, né? E daí Pedro diz assim, Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Darei minha vida pelo Senhor. Ao que Jesus respondeu, e esse é o nosso último versículo de hoje. Você dará sua vida por mim?
Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E daí a gente tem o final do trecho do que a gente vai ler hoje. A gente vai estar continuando, sem ser semana que vem na outra. Mas eu queria falar algumas coisas sobre esse trecho de Pedro. No 37 ele fala, né? Eu vou te seguir, eu dou minha vida por ti. Ali, como a gente é capaz de falar besteira, né? Como a gente é capaz de achar que a gente tem razão, achar que a gente conhece o nosso coração. Ou que o nosso coração é enganoso, né? Achar que a gente é capaz de fazer algo porque a gente está enganado. Como a gente é capaz de fazer isso, né? De falar besteira. Mas observa também que, de um lado, nós temos um traidor, Judas, tá? Que ele estava planejando trair Jesus. De um lado, a gente tem isso. E Jesus sabia. E de um outro lado, a gente tem vamos chamar de amigo fiel, um cara corajoso, que estava planejando entregar sua vida por amor ao mestre. Nós temos essas duas situações. E Jesus sabe das duas situações. Jesus, ele sabe mais de nós mesmos do que nós mesmos. Essa é a grande verdade. Jesus nos conhece muito. E dentro do seu plano, Jesus consegue incluir as nossas fraquezas dentro desse plano. E Jesus consegue, depois a gente vai ver, na conclusão do livro de João aqui, vai ter o trecho onde Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro amava ele. Se de um lado temos um Pedro que o nega 3 vezes, de um outro a gente tem um Pedro que o afirma 3 vezes. E Jesus faz questão de perguntar 3 vezes para que Pedro se lembre que foi 3 vezes que ele o negou. E ele sofre um processo de restauração dessa grande falha que Pedro cometeu. Então, os nossos deslizes e fracassos não são impeditivo para que a gente consiga ser restaurado. Muito pelo contrário, eles são usados por Jesus para nos fazer mais forte, para, por meio da nossa fraqueza, a gente ser fortalecido. Então, a gente não pode esquecer disso. E um detalhe importante é esse capítulo 13, ele está falando de amor e ele está falando de serviço. E a gente não pode esquecer de um trecho que tem, que foi acho que foi o Mateus que leu, que fala assim, ó, que seremos felizes se praticarmos o que Jesus está falando. Então, nós seremos felizes, que todo mundo quer, né? Ser feliz, ser bem-aventurado, se a gente servir o próximo, se a gente amar o próximo, como Jesus nos ensinou a fazer. Então, é sobre isso que o capítulo 13 de João fala, a parte final comigo. Então, sem ser semana que vem, na outra, a gente vai estar dando sequência no capítulo 14. Tá bom, pessoal? Valeu!